Moisés, entre o deserto e a promessa. Introdução. A voz de um homem chamado do fogo. Eu sou Moisés. Alguns me chamaram libertador, outros me chamaram legislador. Houve quem me visse como profeta. Mas antes de tudo isso, eu fui apenas um homem quebrado tentando entender a voz de Deus. Nasci em dias de morte, cresci entre dois mundos. Fui príncipe no Egito e fugitivo no deserto. Carreguei um cajado nas mãos, mas também carreguei medo na alma. Vi o mar se abrir, vi pão cair do céu, vi fogo descer sobre montanhas, vi um povo murmurar contra Deus, e vi Deus inúmeras vezes demonstrar misericórdia. Hoje quero contar minha história, não como um herói, mas como um homem que aprendeu que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir propósitos eternos. Capítulo 1. O menino das águas. Eu nasci sob uma sentença de morte. Faraó havia ordenado que todo menino hebreu fosse lançado no rio. O Egito tinha medo do crescimento do nosso povo. O medo transformou-se em crueldade. Minha mãe me escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais esconder meu choro, ela colocou-me em um cesto no rio. Não foi abandono, foi fé. Enquanto as águas me levavam, as mãos de Deus me guiavam. A filha de Faraó me encontrou. O menino condenado tornou-se filho do palácio. Cresci cercado de ouro, mas meu coração nunca esqueceu o sofrimento dos hebreus. Mesmo dentro do palácio, eu sabia, eu não pertencia ao Egito. Capítulo 2. O príncipe, que fugiu. Um dia vi um egípcio espancando um hebreu. A injustiça queimou dentro de mim. A raiva falou mais alto. Matei o egípcio, escondi o corpo na areia. Mas ninguém esconde seus pecados de Deus. No outro dia descobri, o que fizera já era conhecido. Então fugi. O príncipe virou fugitivo. O homem criado em palácio passou a dormir no deserto. Midian tornou-se meu esconderijo. Ali aprendi algo doloroso. Deus quebra o orgulho antes de usar alguém. O homem impulsivo precisava aprender silêncio. O homem forte precisava aprender dependência. O deserto tornou-se minha escola. Capítulo 3. A voz na sarça ardente. 40 anos haviam passado. Eu já não sonhava com grandeza. Eu apenas cuidava de ovelhas. Até que um dia, vi fogo no meio do deserto. A sarça queimava, mas não se consumia. Então ouvi a voz. Moisés, Moisés. Meu coração tremeu. Tirei as sandálias. O chão era santo. Deus me chamou para voltar ao Egito. Voltar ao lugar da minha vergonha. Voltar ao lugar do meu fracasso. Tentei recusar. Disse que não sabia falar. Disse que ninguém acreditaria em mim. Mas Deus não procura capacidade. Ele procura disponibilidade. E naquele dia, um pastor do deserto tornou-se mensageiro do céu. Capítulo 4. Diante de Faraó. Voltei ao Egito com um cajado na mão e uma promessa no coração. Deixa meu povo ir. Mas Faraó endureceu o coração. Então vieram as pragas. As águas viraram sangue. As trevas cobriram o Egito. A terra gemeu sob o juízo de Deus. Cada praga era um confronto entre o Senhor e os deuses do Egito. Mas a última noite foi a mais dolorosa. O cordeiro foi morto. O sangue foi colocado nos umbrais. E a morte passou por cima das casas marcadas. Naquela noite nasceu a Páscoa. Naquela noite começou a liberdade. Capítulo 5. O mar que se abriu. Saímos do Egito, mas logo ouvimos os cavalos de Faraó atrás de nós. O povo entrou em pânico. À frente, o mar. Atrás, o exército. Ao redor, o medo. Então clamei ao Senhor. E Deus disse: Por que clamas a mim? Dize ao povo que marche. Marchar, com o mar fechado? Mas fé não é enxergar primeiro. Fé é obedecer primeiro. Ergui o cajado. O vento soprou. As águas se dividiram e o impossível tornou-se caminho. Israel atravessou em terra seca. O mar que abriu passagem para nós fechou-se sobre os inimigos. Naquele dia aprendi: quando Deus abre caminho, ninguém pode impedir. Capítulo 6. O povo que murmurava. Achei que depois do milagre, o povo confiaria para sempre. Mas não foi assim. Faltava água, e eles reclamavam. Faltava comida, e eles murmuravam. Tinham saudades do Egito, saudades das correntes, saudades da escravidão. Como pode alguém sentir falta do lugar onde sofreu? Mas percebi, é mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do coração do povo. Mesmo assim, Deus enviava maná, fazia a água sair da rocha, sustentava-nos todos os dias. A fidelidade de Deus era maior que a ingratidão humana. Capítulo 7. O monte em chamas. Subi o Sinai. A montanha tremia. O fogo descia. A voz de Deus ecoava como trovão. Ali recebi a lei, os mandamentos, a aliança. Mas enquanto eu estava no monte, o povo fazia um bezerro de ouro. Trocaram a glória de Deus por um ídolo. Meu coração se partiu. Quebrei as tábuas. Chorei diante do Senhor. Intercedi pelo povo. E aprendi algo profundo. Liderar pessoas também é carregar dores invisíveis.
Capítulo 8. O peso da liderança. Houve dias em que pensei desistir. O povo reclamava de tudo. As batalhas eram constantes. A pressão era esmagadora. Eu carregava milhões de pessoas. Mas muitas vezes me sentia sozinho. Então compreendi. Nenhum homem foi criado para sustentar tudo sozinho. Deus levantou auxiliares. Levantou Arão. Levantou Josué. Até os líderes precisam de ajuda. Até os fortes se cansam. Capítulo 9. A rocha ferida. Chegamos mais perto da promessa. Mas naquele dia, eu estava cansado. O povo murmurava novamente. E Deus mandou que eu falasse à rocha. Mas minha ira falou mais alto. Feri a rocha com o cajado. A água saiu. Mas meu coração estava desalinhado. Então ouvi algo que nunca imaginei ouvir. Moisés, você não entrará na terra prometida. Doeu profundamente. Depois de tantos anos, eu apenas veria a promessa de longe. Mas aprendi. O homem de Deus também precisa obedecer completamente. Capítulo 10. Olhando a terra de longe, subi ao Monte Nebo. De lá vi Canaã, os campos, os rios, a terra prometida. Eu não pisaria nela, mas sabia. Deus cumpriria a sua palavra. Josué continuaria a jornada. O povo seguiria adiante. Então entendi. A obra nunca foi sobre mim. Era sobre Deus. Homens passam, gerações passam, mas os planos do Senhor permanecem eternamente. Conclusão: o homem que falava com Deus. Hoje meu nome é lembrado em muitas terras, mas se existe algo que desejo que entendam, é isto. Eu não fui grande por causa do cajado, nem por causa dos milagres, nem por abrir o mar. Minha maior riqueza foi andar com Deus. Eu falhei, tive medo, errei, duvidei, mas o Senhor permaneceu fiel. Se o deserto parece longo, continue caminhando. Se o mar está fechado, continue crendo. Se a promessa parece distante, continue obedecendo. Porque o mesmo Deus que me guiou pelo fogo, pela areia e pelas águas, continua guiando aqueles que ouvem sua voz.